Um estudo da Fundação Getúlio Vargas revelou informações sobre o uso do Pix. A pesquisa mostrou que pessoas de até 29 anos foram as que mais utilizaram a ferramenta. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o coordenador do Centro de Estudos e Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV e um dos autores do estudo, Lauro Gonzalez. Olá, Lauro, boa tarde. Obrigada pela sua participação. Oi, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Lauro, vamos começar explicando o uso do Pix por esses jovens de até 29 anos. Por que você acredita que essa faixa etária é a que mais utiliza a ferramenta? Os jovens têm uma afinidade maior desde sempre com as novas tecnologias, não é? Então, acho que esses números do Pix, e como a gente está falando de alguma coisa essencialmente digital, isso ajuda a explicar por que que há esse predomínio nessa faixa etária. Se a gente olhar para o outro lado, para a outra ponta, ao mesmo tempo que os jovens têm essa afinidade maior, a população de maior idade, então nos municípios nos quais a idade média é maior, a gente encontrou um uso um pouco diferente do Pix, um pouco menor no caso, né? Justamente por conta dessa ligação do fator idade e do interesse da afinidade, da facilidade no manuseio dessas tecnologias. E os serviços financeiros são mais complicados ainda, claro, né? Porque é a tecnologia mais o serviço financeiro. Então, é o serviço financeiro digital que traz receio para muitos de idade, pessoas de idade maior têm um receio maior. A gente pode dizer que há algum tipo de influência, inclusive do nível de alfabetização e também da familiaridade, né, das pessoas com os meios digitais de pagamento, aplicativo de banco? É possível fazer essa relação, muito embora o Pix, como são vários fatores em conjunto para explicar, né? O Pix ele rapidamente se transformou no mecanismo, no meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros de maneira geral, inclusive os brasileiros de baixa renda. E, embora seja verdade o que você falou, que um nível maior, uma formação melhor, um nível de educação formal melhor, ele tem uma explicação por um uso maior, o Pix ele surgiu em um contexto no qual o custo de transação dos pagamentos era muito elevado no Brasil. A gente costuma brincar, né, que imagina que com todas as tecnologias disponíveis havia muitas camadas no meio assim, e cada camada cobrando um preço para eu enviar um valor para você, por exemplo, Mayara. Uhum. E isso mudou com o Pix, né? Esse valor foi a zero. E isso afetou muito diretamente, do ponto de vista do custo de transação dos pagamentos, afetou mais a população de baixa renda. É muito fácil saber. Basta imaginar o seguinte, que para valores pequenos, imagina uma TED, uma transferência bancária, que custa R$ 10. Se você for transferir R$ 50.000, uma TED de R$ 10 não é nada, mas se você for transferir R$ 50, uma TED de R$ 10 é bastante, né? Eu me Então isso lembrei ajuda a aqui. explicar como que o Pix se disseminou pela população de baixa renda também. Sim, eu me lembrei aqui de uma situação que eu vivi recentemente na praia, por exemplo, comprando milho, que milho é cozido, né, que é aquela coisa. E aí eles já vêm, claro, Exato. acompanhando tudo e falam, pode pagar no Pix. Então, um milho ali que custa na praia, sei lá, também R$ 10, é essa facilidade de fazer o pagamento e o dinheiro cair na hora, a gente não precisa pagar nada sobre essa transação financeira, né? Exatamente. E isso é o que os economistas chamam de custo de transação, né? O custo para realizar a transação. E detalhe, esse custo para transações pequenas, ele era, do ponto de vista percentual, muito elevado no Brasil. Uhum. E agora me veio à mente também a seguinte informação, que no Brasil a gente sabe que os centros das cidades, né, onde é mais urbanizado, as pessoas têm acesso à internet de qualidade, a um celular ali que é até bom para poder fazer esse tipo de coisa. Como que fica a situação do Pix fora dos grandes centros urbanos, em que a internet não é tão boa, o acesso ao telefone que tenha condições de rodar ali um aplicativo de banco não é não tem tanta qualidade?
Pois é, fica mais difícil, né? Uma pesquisa outra que nós fizemos, cujos resultados a gente ainda está analisando, tabulando, etc., ela mostra que em pequenos lugares, muitas vezes zonas rurais, justamente acontece o que você falou, as pessoas costumam até emprestar a conexão para usar o Pix. Ah, As legal. pessoas costumam, elas vão a uma loja, né, e usam uma conexão dessa loja. E muitas vezes isso é difícil, muitas vezes isso é cobrado. Uhum, As pessoas muitas vezes querem digitalizar, justamente querem passar, a pessoa está com valor, moeda na mão, papel moeda na mão, e precisa enviar para alguém via Pix, só que ela precisa daí digitalizada, ela não tem a conexão no mesmo lugar que ela vai para fazer o Pix, ela consegue essa conexão. Então há uma série de dificuldades. O que você falou remete a um problema, aos desafios da exclusão digital. uhum, Você até mencionou alguns itens relacionados a isso, né? A conexão é uma dimensão da exclusão digital, é a qualidade da conexão. Uma segunda dimensão da exclusão digital é o próprio preço da conexão. Muitas vezes a conexão existe, mas ela é muito cara, ou seja, para uma parcela da população fica mais fácil usar, ter acesso e usar essa conexão. E por fim, tem mais dois problemas que são problemas relacionados ao próprio aparelho, que eu acho que você mencionou também, né? Muitas vezes os aparelhos não são capazes de fazer todas as operações, enfim, necessárias ali para pode ter um problema ali. E as pessoas. Aí a gente cai num problema de liderança digital que tem a ver com a capacidade das pessoas manusear os aparelhos, né? É engraçado que, para você ter uma ideia, você lembra da época do auxílio emergencial, né? Acho que uhum, todos os ouvintes devem lembrar. Muita gente não conseguiu pedir o auxílio emergencial porque não sabia, não tinha capacidade de manusear digitalmente as ferramentas necessárias para entrar com o pedido. uhum. Isso mostra, né, a dificuldade. E no estudo diz que o Pix se tornou uma espécie de sinônimo de conta bancária para a população de baixa renda. O que que isso quer dizer exatamente? Isso quer dizer que para as pessoas, muitas vezes, principalmente com a emergência dos bancos digitais, das fintechs, um incentivo para as pessoas abrirem a conta nessas instituições, nas mais diversas, é o Pix. E aí essa é uma coisa que nós observamos em algumas outras pesquisas já. Para muita gente, não se trata nem de abrir uma conta em um banco digital, se trata de abrir um Pix, é sinônimo, abrir conta e abrir Pix. Uhum, As pessoas não dizem eu vou abrir uma conta, elas dizem eu vou abrir um Pix. O que mostra justamente como é que rapidamente o Pix ele acabou, né, ocupando um espaço muito grande, até por conta da ineficiência do sistema anterior e do preço que a população de baixa renda pagava para os pagamentos. Ele se tornou o que os pesquisadores costumam chamar de uma instituição do cotidiano. uhum. As pessoas, o Pix faz parte desse cotidiano, como outras instituições. E caiu realmente no gosto do brasileiro. Nós tivemos, pela facilidade, claro, né, como por tudo que você explicou agora, nós tivemos agora recentemente um episódio em que houve essa história de possível taxação do Pix e que os brasileiros, a maior parte, né, todo mundo ficou bastante revoltado com essa história e agora mais recentemente ainda a história da possível investigação sobre o Pix por parte do governo americano norte-americano. O que, que a gente pode dizer em relação a esse gosto, né, que o brasileiro tomou pelo Pix e que acaba que virou ali um momento de união, né, de todos os lados, esquerda ou direita, o brasileiro está querendo defender o Pix. Pois é, eu usei a expressão instituição do cotidiano, né, justamente quando uma instituição consegue ser alçada ao nível de uma instituição que se insere no dia a dia das pessoas como um todo, ela adquire um caráter realmente muito ligado ao dia a dia, ela se torna sensível. Os dois exemplos que você deu mostram justamente isso por causa do Pix, né? Quer dizer, ele foi, acho que naquele primeiro episódio aí, foi usado politicamente para um lado, né? Para um lado, e agora nós temos um outro uso, talvez provavelmente político também, do Pix para o outro. Inclusive, no primeiro exemplo, era um uso interno, né? Me parece que havia ali até
foi um uso, eu diria que esperto, né, no sentido de que dizendo que poderia haver uma taxação, enfim, dentro, e foi usado o Pix aí dentro de uma disputa política interna. E agora o Pix é usado também numa disputa política interna, mas com dimensões externas também, interna e externa ao mesmo tempo, Uhum, né? Então isso mostra justamente a importância que o Pix adquiriu, né? Assim, a gente não sabe exatamente, né? No caso atual, agora desse episódio que o Trump fez alusão ao Pix dentro de um contexto ali que envolvia várias outras coisas, não dá para saber muito exatamente onde é que isso vai dar. Me dá a impressão que assim várias coisas foram colocadas dentro do mesmo cesto, sabe? Um uhum. balaio aí de um monte de coisas colocadas para causar um efeito político maior, né? Os desdobramentos disso a gente ainda não conhece. Agora, isso já está sendo também respondido pelo governo, usando especificamente o Pix. Vamos lembrar que assim a menção ao Pix, pelo menos para mim, foi uma menção indireta do Trump, não uma Uhum. menção direta, não falando exatamente, delineando ali ações e explicando o porquê do Pix, foi uma coisa muito indireta, mas o governo, sabendo da importância do Pix, já está respondendo, né, à altura, vamos dizer assim, procurando capitalizar politicamente o fato de que o Pix, como eu disse anteriormente, é uma instituição do cotidiano e uma instituição que se construiu muito rapidamente e se inseriu na vida dos brasileiros e brasileiras. Para a gente encerrar, Laura, eu gostaria de saber quais são as políticas públicas ou iniciativas que poderiam ampliar ainda mais a inclusão financeira da sociedade como um todo, né, com base nesse levantamento da FGV. Olha, eu usaria uma questão que você falou, mencionou anteriormente e sobre a qual eu falei, que é a questão da exclusão digital. Eu acho que um investimento de políticas públicas que mitiguem os problemas, que combatam os obstáculos impostos pela exclusão digital, seria de grande valia. Isso significa, na prática, investir, por exemplo, na qualidade da conexão, no preço, né, nos pacotes de conexão também, tanto a qualidade quanto o acesso, a acessibilidade via preços desses pacotes, sobretudo em áreas remotas, você precisaria aumentar a chamada conectividade aí. Certamente uma pauta que se coloca para frente, existem várias funcionalidades que aí que se promete para o Pix, como por exemplo, ou que já começaram, como o Pix parcelado, o Pix programado, etc. É, Me parece que a questão da segurança digital e a questão da privacidade, do uso dos dados e da segurança digital vai adquirir uma importância maior ainda conforme mais funcionalidades do Pix passem a, a ser usadas, passem a ser implementadas pelos diversos atores aí do mercado financeiro, do sistema financeiro.